Fala aí, investidor e investidora, meu nome é Gabriel, sou especialista em renda variável e analista-chefe de ações pelo Simpla Club. Nesse vídeo de hoje vamos comentar sobre a IRB, que acumula uma queda surpreendente mesmo entre os mais experientes investidores da bolsa. Por isso, nesse vídeo, quero te convidar a assisti-lo até o final para você saber se de fato agora vale a pena diante de tantas quedas ou as ações da companhia ainda continuam com uma incerteza gigantesca. Por isso, assista esse vídeo então até o final, não se esquecendo aqui de deixar o like nesse vídeo, se inscrever no canal, porque assim que você pode me ajudar a crescer dentro do YouTube e a poder espalhar e a distribuir esse conteúdo para mais investidores. Então conto muito com a sua ajuda. Eu vou aqui compartilhar minha tela com vocês para que essa análise fique um pouco mais dinâmica e que você entenda de fato a grave característica que as ações da IRB estão passando. Então vamos lá, vamos agora pegar aqui o resultado das suas ações historicamente para a gente entender um pouquinho mais sobre esse contexto. Se a gente pegasse aqui agora as cotações das ações lá no dia 24 até o dia 30 de janeiro mais ou menos de 2020, até o dia de hoje, a gente teria chego aqui em uma queda de incríveis 97,5%. Basicamente, uma pessoa que tinha todo o seu dinheiro investido em uma única ação, viu seu patrimônio basicamente virar areia e perder todo o seu patrimônio. Então aqui o primeiro princípio que a gente tem que sempre bater nessa tecla. A diversificação é muito importante. Eu digo isso porque até todo esse movimento estourar, que já foi inclusive tema de alguns outros vídeos aqui do meu canal, mostrava que as ações da companhia de fato poderiam parecer lucrativas, poderiam parecer rentáveis, inclusive até muito mais rentáveis do que a média do seu setor. Então de fato, aparentemente, antes de toda essa fraude estourar, a companhia poderia sim ser alvo de investimento, a gente poderia colocar ela nas nossas carteiras. Mas quando a gente coloca todas as nossas fichas em uma única ação, nós estamos nos tornando vulneráveis a esse tipo de comportamento. E aí, mesmo que tempo tenha passado, você não tenha pego as ações da IRB quando ela estava lá na casa dos 30, 34 reais, mas tenha pego as ações da empresa quando ela estava ao redor de 5, 6, 7 reais, porque também nessa faixa de preço tiveram vários movimentos dos investidores, pessoas físicas no Brasil, que tentaram ressuscitar as ações da companhia dado o momento. Achavam que já estavam muito baratas e tiveram vários movimentos para tentar fazer com que as ações voltassem a subir e esses investidores ganhassem então dinheiro. Então olha só, é curioso porque independente de se você pegou as ações a 30, 34 reais ou a 5, 6, 7 reais, você ainda teria perdido uma quantidade de dinheiro relativamente muito forte, uma quantidade na verdade muito significativa. Então vamos pegar aqui somente nesse último ano, quando as ações da empresa estavam aqui, podemos até além. Se a gente pegasse aqui quando as ações estavam ao redor de 5, 6 reais e trazer até o dia de hoje, isso ainda representaria uma queda de 83%. E mesmo agora as ações ainda mais baratas, quando chegou aqui na casa de 3 e alguns quebrados, como é que é o caso, ó, 3,50 no dia 17 de novembro, há um ano atrás exatamente, até o dia de hoje, a ação ainda perdeu 76%. Então nunca uma ação está tão barata a ponto que ela não possa cair ainda mais. Então eu vejo esse erro se repetindo em vários investidores. Sempre acham, não, agora a ação já caiu muito, agora chegou minha hora de comprar, porque qualquer volta, mesmo que a volta seja menor, eu vou poder ganhar muito dinheiro. Esse é o sentimento que, infelizmente, domina ainda em muitos investidores, principalmente aqueles investidores ainda ambiciosos, gananciosos demais, que não entenderam como funciona o mercado. E é curioso porque se nós temos agora uma ação que cai, mesmo que ela já tenha caído muito, uma ação problemática que vem de escândalos, que vem de fraude, resultados ruins, vale muito mais a pena a gente vender e aceitar aquele prejuízo que nós tivemos naquela ação e procurar outras oportunidades. Então aqui nitidamente a gente pode mostrar isso. Em um ano as ações caíram aqui 76%. Se a gente tivesse ficado em um ano com aquele mesmo dinheiro que nós aportamos em outros investimentos, como o caso da Selic, a gente poderia ter ganho mais de 10% ao mês, e somente em renda fixa, correndo um risco infinitamente melhor. Até mesmo outras ações da bolsa tiveram uma performance muito melhor. Se a gente pegasse aqui, por exemplo, o Ibovespa em um ano tem uma performance de mais de 7% positivo, mesmo diante de tantos altos e baixos. Então não vale a pena ficar com uma ação em prejuízo só porque ela está muito barata, agora virou a hora de comprar. Então não siga esse perfil, porque toda ação pode cair ainda mais, inclusive ir à falência. E aí você vai colocar todo aquele seu patrimônio que você demorou anos e anos para construir água abaixo. Então isso definitivamente não vale a pena. Mas sendo assim, para deixar bem claro o meu posicionamento, mesmo diante de tanta queda, as ações da empresa ainda não devem ter uma vida muito fácil pela frente. Eu digo isso porque recentemente as ações, a companhia divulgou seu resultado mais recente,
que mostra mais um trimestre de grande prejuízo, mais um trimestre em que todas aquelas suas atividades, aquelas ações que ela fez no passado ainda não surtiram efeito. Vamos aqui então no site de RD da companhia, divulgando aqui algumas informações. Vamos lá, o caixa operacional. Nitidamente, aqui a companhia, nesses últimos 12 meses, ela queimou caixa das suas atividades, o que é obviamente muito ruim. Então ela até estava tendo uma dinâmica um tanto quanto favorável, assim a gente pode dizer, ou pelo menos uma recuperação no ano de 2021, mas depois do quarto trimestre de 2021 em diante, a companhia só queimou caixa. Isso mostra que os seus sinistros, ou seja, tudo aquilo que ela teve de desembolsar de dinheiro, superou em muito a quantidade de prêmios vendidos para as seguradoras, o que realmente é muito ruim. É até curioso porque essa quantidade de queima de caixa tá crescendo ao longo dos últimos trimestres, o que é mais um indício de que alguma coisa está realmente crescendo de negativo na companhia. Já que no desempenho econômico e financeiro da empresa, a gente também pode perceber outros dados não muito satisfatórios. Se a gente pega aqui agora os 9 meses de 2021 e compara com os 9 primeiros meses de 2022, a gente vê algumas tendências também negativas. Primeiro, em relação ao prêmio emitido, que teve aqui uma queda bem substancial em relação a um ano em relação ao outro. Principalmente aqui uma queda no exterior. A empresa tinha uma dificuldade muito grande lá fora, ela tinha uma carteira de clientes muito ruim, uma carteira de contratos muito deficitária, então ela vem enxugando as operações lá fora, mas ao mesmo tempo não consegue recuperar ou restituir essas perdas de contratos fechados por outros contratos novos. Então ela só vem enxugando e não vem fechando contratos em contrapartida. Então aqui, prêmio emitido foi pior, o prêmio retido foi ainda pior e o prêmio ganho foi ainda pior. Ou seja, o prêmio ganho é ainda uma queda mais agressiva, uma queda ainda mais impactante do que o próprio prêmio emitido. Sinal que os contratos também estão sendo fechados pouco a pouco, ainda não conseguiram recuperar alguma coisa. Se a gente desce aqui mais um pouco os resultados, a gente vê outros dados também muito preocupantes. Como que, por exemplo, é o caso do índice de sinistralidade. Índice de sinistralidade nada mais são do que custos e despesas que aquela resseguradora, uma seguradora, teve que pagar para aquele exercício do seguro. Então imagine que você bateu de carro, quando a seguradora ou o ressegurador tem que pagar por aquele impacto, né, pagar pelo conserto daquele carro, aquilo acaba sendo um sinistro. Ou seja, só nas despesas e custos que a IRB teve que ressegurar aquele seu cliente, foi muito maior do que o próprio prêmio que aquele cliente pagou para ter o seguro para si, o que obviamente já é uma operação muito catastrófica. Mas que no adiante a gente vê ainda outros problemas igualmente graves. Por exemplo, olha aqui o índice combinado e o índice combinado ampliado. Eles superam aqui a casa de 143% no caso do índice combinado. Porque ele vai somar os sinistros, mais algumas outras despesas que a empresa teve. Como, por exemplo, a despesa administrativa, o salário dos seus colaboradores, o salário dos seus executivos, as despesas com tributos, outras despesas que a companhia tem ali na sua operação. Então, quando a gente soma os sinistros, mais as despesas com vendas, despesas com administração e demais despesas, a gente vê que ainda os gastos superam em muito os próprios prêmios emitidos. Então é interessante que tanto o índice de sinistralidade como também, ou melhor, principalmente o índice de combinado, eles devem ser menor do que 100%. E quanto menor do que 100%, mais atrativo ou mais rentável deveria ser a atuação da companhia. Então, nesse caso, a gente está falando que para cada R$1, basicamente, que a empresa emitiu de prêmio, ela está gastando quase R$1,43, o que é nitidamente algo muito catastrófico. E porque eu ainda acredito que a situação não vai se resolver tão forte assim para os próximos 12 meses. Primeiro ponto, nós temos ainda uma inflação muito alta. Então acaba que os itens que são segurados ou ressegurados pela IRB estão aumentando muito de preço. Então, caso aconteça um acidente com algum item, material, ferramenta, equipamento, e esse equipamento está muito inflacionado, para você comprar, para você repor, o seu custo de reposição para o novo, acaba sendo muito alto. Olha só, enquanto a empresa fechou o prêmio emitido há 12 meses atrás, pode ser que tenha um acidente agora e que para você repor aquele custo está muito mais alto. O segundo ponto, o agronegócio enfrenta horas secas, horas enchentes, ou seja, toda vez que alguma anormalidade acontece nas plantações, a IRB tem que ter ali o seu resseguro. Isso significa custo para a empresa. Então, se na safra de 2022, 2023 a gente vê mais algum problema, a companhia novamente vai ter que enfrentar essa situação. Então, aqui agora, compartilhando a tela com vocês, a gente pode novamente ver um pouquinho sobre a carteira de pedidos da empresa, onde ela tem como seu principal prêmio emitido aqui o fator patrimonial. Patrimonial é tudo aquilo que a empresa tem que a empresa faz o resseguro
para garantir a perpetuidade de produção. Então, por exemplo, imagina que você tem uma fazenda de energia solar com vários painéis solares. Se aquele painel solar for roubado, você está sendo interrompida a sua produção de energia. Então, o seguro patrimonial ele vai blindar aquele painel solar. Se alguém roubar, a companhia seguradora tem que restituir aquele painel solar para fazer no solar. Então, isso acaba sendo óbvio. Porém, muito desse seguro patrimonial, eles são de bens de capital muito caros. Se agora a gente tem uma imprevisibilidade em relação à economia, não sabe quem vai ser o nosso próximo ministro da economia, quais serão as próximas políticas, se a gente vai ter uma inflação muito alta, enfim. Se existe toda essa imprevisibilidade, os empresários não vão querer investir muito. Ou seja, o patrimônio talvez dessas empresas não vão avançar bastante. Por isso, talvez a emissão de seguros patrimoniais tende a ser um pouco impactada. Outro ponto que se refere à parte rural. Como eu disse, se acontecer alguma enchente, alguma seca muito agressiva, isso pode impactar novamente a carteira de pedidos da companhia. Então o fato é, os últimos anos para a IRB são muito ruins. 2022, apesar dela ter feito muitas mudanças, ter cortado vários seus contratos, os mais prejudiciais, ainda tem sido um ano muito desafiador para a companhia. E 2023 não tende a ser um ano tão exemplar assim. Ou seja, a crise da IRB tende a se alongar durante um período maior de tempo. Então, agora para responder a pergunta definitivamente, por mais que as ações tenham caído bastante, quase 98% desde o seu auge, ainda representa um risco muito forte. Enquanto, por outro lado, nós temos outras ações na Bolsa de Valores que estão hoje em oportunidade de compra muito mais avantajadas, muito melhores. Então, se você quiser realmente investir com segurança, com qualidade, com confiança, eu sugiro que você acesse o Simpla Club, que é uma research, onde nós temos um ranking de oportunidades formado pelas maiores oportunidades de investimento no Brasil, com ações boas, com ações seguras e ainda assim a um preço atraente. Porque assim você não precisa cair em riscos desnecessários em ações que possuem riscos muito acima da média. Então eu espero que você tenha gostado desse vídeo e se sim, eu vou te pedir em troca um like, uma inscrição no canal, com isso que você pode me ajudar a distribuir esse conteúdo a mais investidores. Então eu espero você lá no próximo vídeo e muito obrigado pela atenção. Valeu!